vazão. Essa é a lista 2.2. Oficial. É a 2. Não, a oficial já está gravado em vídeo. É 2. Nessa questão, eu só pergunto, o exercício pergunta qual é a relação entre vazões, entre a vazão de uma seção de máxima, como é que fala? De meia para máxima velocidade. Então a seção de meia é quando o seu y sobre o diâmetro é igual a 0,5. Tipo, metade, ou y é igual a metade do diâmetro, certo? Aí o outro é quando a gente tem o y, que é igual a 0,80, tem ali, eu acho. Deixa eu só conferir. Mas esse valor... Tem aqui, ó, velocidade máxima, tá em cima. Tipo, a teoria tá ali em cima já, para vocês não precisarem procurar no livro. E eu já deixei também... aqui não tem, mas eu já deixei aqui os... Não, aqui não tem. Não tem a numeração. Mas é porque não tem mesmo. A numeração do item que tá essa parte, tá? Mas é lá, acho que é nessa sequência mesmo, 8.46, por ali. Então a velocidade ali é quando tem a velocidade máxima... 0,94, não? 0,81. Não entendi a pergunta. Eu usei 0,94. Não, 0,94 é quando você tem a vazão máxima. Aqui ele está perguntando quando você tem a velocidade máxima. E aí o livro já coloca para vocês essa velocidade máxima. Aí eu vou deixar as fórmulas aqui, porque o enunciado já está lá. Bom, a gente sabe que o nosso N é igual ao N. Tipo, vou chamar aqui de 1 e de 2, né? Tipo, o N1 é igual ao N2. O diâmetro 1 é igual ao diâmetro 2. A gente sabe que a inclinação 1 é igual à inclinação 2. São dados que não foram fornecidos pelo exercício, só que a gente vai... O mesmo tubo, né? É o mesmo tubo, o mesmo diâmetro, a mesma inclinação, a mesma rugosidade. O que está variando é o tirante. Então, a gente tem essas fórmulas aqui, ó. O diâmetro é igual a M sobre K. E esse valor aqui, a gente pode olhar na tabela. Então a gente pode olhar na tabela e encontrar os nossos K1, K1. Esse aqui é K1, 1 K1, 2. e K1, 2. A e B, tanto faz como vocês preferirem falar, tá? Não importa. Aqui só com esse valor a gente encontra o K. Com esse valor a gente já encontra o K. A gente sabendo que o diâmetro 1 é igual ao diâmetro 2, a gente pode pegar aquela fórmula que está ali, ó, M sobre K1. e igualar, ó, o M1 sobre K1, 1 é igual ao M2 sobre o K2, 2. E o valor do M a gente vai substituir ali. O que é o M? É o NQ raiz de I. Esses valores aqui vão estar aí, tá? Eu vou pegar uma relação. Por exemplo, M1 sobre M2 é igual ao K1 sobre K2. A partir dessa relação, como os valores são iguais, né? Tipo, o valor de N é o mesmo, o valor de I é o mesmo, a gente pode simplesmente sumir com eles da fórmula. Então fica só o Q. Então é o Q
1 sobre o Q2. 3 sobre 8. Então a gente vai resolver o exercício a encontrar a relação Q1 sobre Q2, ou Q2 sobre Q1, tanto faz, sabendo que isso aqui é igual ao K1-1 sobre K1-2. E resolvido o exercício. É o exercício de proporção. Quanto você aumenta de vazão, caso você altere sua seção, tá? Eu acho que eu inverti a ordem aqui, tá? Mas é tranquilo. Esse segundo exercício ele é muito interessante por conta de que ele obriga a gente a ter alguns raciocínios além da operação de cálculo. A gente precisa assumir alguns critérios. Então vou explicar aqui a lógica do exercício, tá? E aí eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque se trata de uma ideia mais prática, de projeto. Então olha que interessante. Um trecho de sistema de drenagem de esgoto sanitário é construído para duas canalizações consecutivas. A gente vai ter dois tubos e eles estão conectados em série, um em seguida do outro. O primeiro deles, tem uma inclinação bem mais alta do que o segundo. Então você tem uma inclinação mais alta no primeiro do que no segundo. O diâmetro do primeiro é menor do que o diâmetro do segundo. Então você vai ter a mesma vazão o tempo todo. A vazão é a mesma. Agora os diâmetros e a inclinação, isso vai mudar. Agora, beleza, até aí tudo bem. Então eu vou ter o primeiro trecho com um diâmetro menor. Então, um diâmetro igual a 150. Aqui eu tenho um diâmetro igual a 200. A inclinação, essa aqui é bem maior, 0,06. Essa aqui é bem menor, 0,007. Ok, aí entra a cereja do bolo, né? Poxa, determine a máxima e a mínima vazão, as máximas e mínimas vazões no trecho para que se verifique as seguintes condições de norma. Então, por exemplo, às vezes você não quer uma velocidade muito alta, ou uma velocidade muito baixa, ou um tirante muito baixo, ou um tirante muito alto. Então ele coloca aqui critérios de dimensionamento para que você trabalhe numa faixa de variação de vazões. Qual é a vazão mínima que você pode ter, qual é a vazão máxima que você pode ter. Das vazões máximas, tem a ver a lâmina máxima, 0,75D, e tem a velocidade máxima, 4 metros por segundo. A gente tem que atender essas duas condições. E do mínimo, a gente vai ter que ter uma lâmina mínima, desde que esteja dentro dessa velocidade mínima. Poxa, interessante, né? Cheio de informações, né? Então vamos em frente. O cálculo em si, ele é operativo e tipo, todos os exercícios seguem o mesmo cálculo. Então a gente não precisa... Como é que é o critério de cálculo em si? É você pegar essa proporção, encontrar o K da tabela e depois calcular o M, e a partir do M você acha a vazão. Então vamos voltar aqui só para quem está boiando. Como que a gente faz o cálculo de vazão? Obtendo, por exemplo, um critério de 0,75. Então o meu tirante máximo, critério máximo. Opa.
máxima vazão. Máxima vazão, eu tenho 0,75. Esse é o meu máximo tirante, tá? Como é o máximo tirante, eu vou calcular a minha máxima vazão. A operação de cálculo é sempre a mesma. A gente vai pegar esse valor e olhar na tabela e achar o K1. Esse K1 vai ser o mesmo para os dois diâmetros, tá? E para as duas inclinações, é o mesmo K1. Mas a gente tem o M aí, professor? O M não. A gente vai calcular o M. A partir do K1, a gente vai calcular o M. M é igual... Cadê o M? É igual a D sobre D vezes K1, não é isso? Isso, D vezes K1. D vezes K1. Aí esse aqui é o valor do M. E a partir do M, a gente calcula a vazão. Então a vazão, aí o M é igual ao N vezes o Q dividido pela raiz do I, tudo isso elevado a 3 sobre 8, é isso? Aí a gente tem a nossa vazão. Só isolar o termo. Então a operação de cálculo é muito direta, diferente da primeira prova, que vocês tinham lá milhões de possibilidades de encontrar o mundo e o universo. Aqui a gente tem uma operação bem rapidinha. Aí façam um exercício, treinem bastante, tipo olhando na tabela. A tabelinha, infelizmente, eu não vou poder colocar o valor tipo de K, como eu fiz na primeira prova. Então aprendam a usar a tabela direitinho, treinem bastante nisso aí. Então voltando aqui. Poxa, aqui eu tenho uma diferenciação. Eu vou ter um M no primeiro trecho e eu vou ter um M no segundo trecho. Aqui o K é o mesmo. O K é o mesmo. Só que os M são diferentes. Então eu vou ter duas vazões. A vazão no primeiro trecho e a vazão no segundo trecho. Vamos olhar os valores? Então, nossos valores. A rugosidade é a mesma, a inclinação é diferente, o diâmetro é diferente. Essa relação eu mantive a mesma para a gente calcular a máxima vazão. A máxima vazão a gente vai usar o 0,75, que é o critério de máximo tirante. Eu não posso ir além desse tirante. O K1 é o mesmo, olhado na tabela. O M é calculado. Então o primeiro M vai ser o diâmetro, que é 0,15 vezes o K. 0,624. E o outro é 0,2 624. E a partir disso aqui, substituindo na fórmula, vamos só crescer a fórmula aí. No formulário, se eu não me engano, eu já separei o Q. Tipo, eu já coloquei o Q isolado, para que vocês não precisem fazer a operação inversa. Mas a operação inversa seria, eu vou jogar o expoente aqui, 8 sobre 3, é igual ao N, Q sobre raiz de I. Depois que eu jogo o expoente para cá, eu vou isolar o Q. Então o Q vai ser o M, 8 sobre 3, vezes a raiz de I sobre N. Pessoal, aí tem uma dúvida. Eu fiz tudo certinho aí. Por que 0,02 é maior que 0,03? Essa é a questão. Não é maior. Eu estou analisando outra coisa. É por isso que esse exercício é interessante. Porque ele não é óbvio. Parece óbvio, mas não é. O que acontece é o seguinte, eu tenho um tirante máximo. Essas aqui são as vazões quando eu tiver o meu tirante máximo. Só que olha que interessante. Essa vazão elas tem que ser a mesma. Eu não posso jogar
0,34 nesse tubo, porque senão o tirante vai ser maior do que o máximo permitido. É simples, mas não é fácil. De novo, explicação novamente. A vazão tem que ser a mesma nos dois trechos. Então, o critério de máximo tirante tem que ser o menor valor. Porque se eu jogar 34, vamos pegar aqui esse primeiro trecho, né? Ele tá com 34, beleza? 34. Se eu jogo 34 aqui, eu não vou ter o tirante 0,75. Eu vou ter um tirante maior do que 0,75. Então, meu critério de vazão máxima, obrigatoriamente, eu tenho que igualar por baixo. Pegou essa, doutor? Sim. Só isso, o exercício. O resto... Aí essa parte aí é referente a quê? Vazão máxima permissível no 200 milímetros. Aí, agora a gente tem que... Desculpem. Calcular a... Eu fiz com a boca, tá? Não com a fiz. A gente tem que calcular as velocidades máximas. Só para trazer alguma alegria pro rosto de vocês, vocês estão muito tristes hoje, cansados. Tá, puto. Com raiva, querendo jogar pedra em mim. Então eu sei. Alguém está aqui hoje, né? Então, voltando aqui, pessoal. Para calcular, verificar as velocidades máximas, a gente não pode usar essa vazão de 34 aqui, ó. Essa vazão, ó, morreu. Beleza? Vocês entenderam que a vazão morreu? Então, agora eu vou precisar calcular com uma nova vazão. Então, esse trecho aqui, o primeiro trecho, poxa, eu vou ter que, com a nova vazão, calcular o M. E a partir do M, calcular o K1. E a nova relação de tirante. Então, voltando. Vamos voltar aqui, para vocês não se perderem. Olha só, eu tenho uma vazão de 25. A vazão de 25, ela é adaptada aqui. Essa vazão de 25, ela fornece para mim o 0,75D. Tirante é igual a 0,75D. Correto? E nesse outro trecho ali? Também. Não. A vazão é 75. A vazão é a mesma. E o tirante? Não, ao invés de diferir, O tirante mudou. Então eu vou precisar calcular um novo tirante. novo tirante. Aí o novo tirante aqui, eu preciso calcular o meu M a partir da fórmula geral, e obter meu novo tirante. Aí nesse caso, o meu novo tirante é igual a 0,6D. Entenderam aqui? Agora sim eu posso calcular a velocidade. Como que eu calculo a velocidade? Vazão pela área. Eu preciso da área. Cadê a fórmula da área? F é reparado. Circular que é Mas aí não está completo. Não está completo. Deixa eu ver se está aqui a fórmula. Ah, aqui é a fórmula da área. Até descobri que você era radiano, velho. Tudo tem que ser radiano. Até descobri que você era radiano. Como é que a gente calcula as velocidades? Então a gente tem que encontrar primeiro o θ. Então o nosso θ vão ser 2 θs, tá? Um para cada trecho. Então a gente tem o θ 1, θ 2. Aí paciência, tá? 2 vezes arco cosseno de 1 menos o 2 y sobre... Esse valor aqui, ó, eu já conheço, tá? Esse aqui é 0,6. E do outro lado, 1 menos 2 vezes 0,75. A partir desse θ eu calculo a área,
Sabendo a vazão e a área, calcula a velocidade. A área é calculada por essa fórmula aqui, ó. Então até aqui tudo bem? Não. Faltou alguém? Está com dificuldade aí? Então beleza, então acabou o exercício. A primeira parte do exercício. Agora é para velocidade mínima e vazão mínima. Então essa aqui são as velocidades máximas, nos dois trechos, tá? Aí a gente faz a mesma coisa com a vazão mínima. Aí vocês que vão me explicar. Eu calculei o tirante mínimo permitido, tirante mínimo. Eu não posso ter um tirante abaixo desse. O mínimo permitido é 0,2. Então eu tenho duas vazões. 0,004024 e o 0,0032, 33. Por que eu usei esse de baixo aqui? Você não pode ter uma vazão menor que ele. Eu não posso ter uma vazão menor que ele. Então essa primeira vazão que eu calculei aqui, eu não posso usar ela, porque ela está menor. Então olha que interessante. E aí o resto da metodologia é a mesma. Não tem mudança, tá? A gente vai calcular as velocidades. A vazão que eu preciso usar é essa aqui. Então a minha proporção de tirante, eu vou precisar encontrar a nova proporção. Calculando a minha nova proporção, eu calculo as velocidades. A lista oficial que você se refere é aquela de canais, é, professor? A que tinha desafio? Peraí que eu acho que esse gabarito tem um erro aqui. Não, tá certo. Tá certo. Não, tá, não. Só tá por que era o trecho, estava escrito. Ah, então peraí. Deixa eu ver aqui, que eu posso ter errado em alguma besteira aqui. Aqui tá certo. Parece que você repete o mesmo valor da primeira. Pois é isso que eu tô olhando aqui. Tá certo. É nesse quadrinho que você está falando. Aparentemente está certo. Deixa eu ver, olhar aqui. Aparentemente está certo. Talvez o K1 seja muito próximo. O K1... E no segundo trecho você vai ter que inverter, né? Vai ter que pegar o K menor para maior e vice-versa. Tá, tem que olhar depois, tá? Tem que olhar com calma isso aí. Se vocês acharem vocês fizeram diferente, tira uma foto e depois me manda. Não tem problema. Tá, beleza. Você postou no fórum? Tá, vou olhar. Aqui faz um tempo que eu não posto no fórum. Vamos continuar? Eu ia falar alguma coisa que eu esqueci. Acho que você ia dar um ponto para cada um. Se eu falar que essa aí não vai cair na prova. Porque até o final tem uma questão da prova. Então, uma galeria de águas pluviais, diâmetro D, transporta uma determinada vazão com área molhada, tal. Nessas condições, calcule a relação V sobre V pleno e Q sobre Q pleno. Nessa questão, a gente vai usar essa formulação que está lá no livro, tá? E aí o cálculo é bem diretão. Eu fiz aqui o cálculo considerando se eu não soubesse disso aqui, tá? E aqui embaixo eu fiz o cálculo considerando que eu sei essa relação. Eu acho que essa questão não tem na prova, eu tirei ela. Mas a gente pode fazer sem problema, tá? Não, pode fazer uma que tá na prova. Pula.
A 8.17? Eu acho que eu não coloquei ela na prova. Não, acho, esse acho. Acabou. Se vocês quiserem esperar um pouquinho. Ô, vamos isso. Dá pausa aí. Então vamos lá. Um trecho coletor de esgoto de uma cidade cuja rede está sendo remanejada, 100 metros de comprimento, tem um desnível de 80. Ah, só um detalhe, tá? Antes de vocês, detalhe sobre a prova. Para facilitar a escrita e padronizar tudo, eu coloquei as inclinações em metros por quilômetro, tá? É só vocês pegarem o valor que tiver lá e dividir por 1000. Só para não ficar colocando 0,0002, entendeu? 0,000000. Tá tudo aqui. Aí, por exemplo, esse caso aí, a gente tem 80 para 100. 0,80, né? 0,80 para 100. Aí seria, eu coloquei na prova, por exemplo, nas questões ali, por exemplo, 8,0 sobre 1000, entendeu? Que eu acho que fica mais fácil, porque vocês multiplicam 10 a menos 3, entendeu? Então seria 8 metros para cada quilômetro. Então todas as questões eu fiz isso. Então vamos voltar aqui. Então essa é a inclinação. Seria 0,08. 1, 2, 3. 3 vírgulas, tá? Verifique se o diâmetro atual... Oi? O I0, né? Esse aí. É, o I. Zero. O I. Verifique se o diâmetro atual de 200 permite o escoamento de uma vazão de 18,6. Isso é uma questão legal, tá? Vamos lá. Aí, como eu falei com vocês, é possível, com a mesma metodologia, as mesmas fórmulas e tudo mais, fazer um bocado de possibilidades de resoluções. Então, olha só, ele está falando pra gente que tinha um diâmetro, 200. Só que a vazão aumentou. E ele quer manter a meia seção. Cadê? Verifique se o diâmetro atual permite o escoamento de uma vazão tal. Então a vazão nova que ele quer é 18,6. Aí cuidado, tá? Litros por segundo. Que é igual a 18,6 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Determine a lâmina líquida E a velocidade, né? Ah não, eu pensei que fosse outro. Peraí, tem alguma coisa errada que eu não li aí. Deixa o esgoto, cidade de correção. Essa não cai. Não, peraí, gente. Essa visual tudo laminar, né? Beleza. Vou precisar do seu caderno. Então tá, isso mesmo. Não tem nada de errado não. Calcula primeiro o M, professor, o coeficiente dinâmico. Falta o que faz no Paulo do céu. Dá pra achar ele. Ah, sei. Nossa senhora. Tá aqui embaixo. Não leio o negócio, né? Material das tubulações é uma manilha cerâmica. Ele coloca para vocês o N.
n igual a 0,013. E ele fala, isso que eu estava procurando, que o máxima lâmina de água ela tem que ser metade da minha manilha. Isso que é o mais importante, porque senão não tinha como resolver. Então y sobre d é igual a 0,5. A partir desse valor, a gente vai olhar na tabela. Qual é o K1? Então K1, olhado da tabela, já vai estar ali, que é 0,498. E com esse valor de K1, a gente vai calcular o quê? O M. Então o nosso M é igual ao D sobre o K1. Beleza? A partir do nosso M, D é 250, K1. aqui deu 0,12089. A partir do KM a gente calcula a vazão. E a vazão... A vazão já foi fornecida. A partir do K... Peraí, pessoal. Você não vai passar por isso aí, não vai atender. Então, Mas a outra... não vai justamente, é isso mesmo. Aí vai ter que dimensionar um outro diâmetro. pra poder... É porque aqui eu pulei a resolução, tá? A resolução começa aqui em cima. Então tá diferente agora. Agora sim. Eu é que me confundi ali. Estou olhando no lugar errado. Então, com o meu diâmetro antigo é 0,2. Agora sim. Aí eu calculo o M 0,0996. E a minha vazão é 14,668 litros por segundo, tá bom? Essa vazão ela não atende ao critério, então eu vou precisar redimensionar o diâmetro do tubo. Aí o redimensionamento do diâmetro do tubo começa a dar tilt já, né? O diâmetro do tubo ele é calculado com a nova vazão, tá? Então beleza. Então a gente pode, sabendo a nova vazão, a gente calcula o M. Aí nesse caso o caminho é contrário, tá? Nosso M é calculado. A gente vai ter o 0,013 vezes a vazão, que eu 0,0, sei, agora eu sei. 186, porque é a minha exigência, essa vazão aqui é a minha exigência. Aí a raiz quadrada da inclinação, 0,08. Tudo isso elevado a 3 sobre 8. Esse valor é igual, aí sim, 0,1089. A partir desse M eu calculo o meu D. O meu diâmetro, aqui ó, é o M sobre K1. O K1 vai ser o mesmo. Então eu vou ter 0,1089 dividido pelo K1 0,498. E aí eu vou obter um diâmetro de 0,2186. Esse diâmetro aqui, a gente não usa tubulação com esse diâmetro. Você não consegue comprar isso. Você vai comprar um 250. E basicamente isso, tá? O exercício. Não vou pular além disso não. Que entrega na mão de Deus, gente, pô. Na mão do raposo. Não, não vem com essa não. Que as listas já estão aí, ó. Há bastante tempo. Vamos pro próximo exercício?
Novamente, no projeto o coletor de esgoto verificou-se que para entender a condição de esgotamento adjacente deveria ser ventilação tal, sendo tal, vazão. Diâmetro do coletor de velocidade de escoamento para o final do plano. A lâmina líquida atual e correspondente velocidade média. Material das tubulações de maneira cerâmica, adote a lâmina da metade. Cara, vamos pra gente? Vamos? Eu vou trabalhar. Tomar uma. Só pra eu passar à vontade, né? A galera é má, né? Eu vou abstrair, Então voltando aqui. Não, é por isso que eu vou sair mais cedo. Pra quê? Eu trabalho. Vai catar direto? Lá no TRE. Isso significa o seguinte, tá? Só para traduzir o enunciado para vocês. Nesse projeto de esgoto, o início do plano seria o projeto inicial. E o final do plano é o projeto final. Seria, tipo assim, quando eu implantar minha obra, eu tenho uma vazão de 10. Só que lá no futuro, eu vou ter uma vazão de 20. Vocês entenderam o enunciado? O enunciado é um pouco confuso nesse sentido. Final do plano, início do plano. Na verdade, não é que é tipo um plano inclinado, não é isso. É que no início do projeto, a gente tem uma vazão 10. E o final do projeto, a gente tem a mesma característica, tipo a mesma tubulação, só que a vazão é maior. O crescimento da cidade, é isso? Seria um crescimento da cidade, um plano urbano, por exemplo. Aí as perguntas. O diâmetro do coletor e a velocidade de escoamento para o final do plano. Então vocês usam 20 litros por segundo, calculam o diâmetro e a velocidade. O diâmetro a gente acabou de aprender a calcular aqui. A partir da vazão, da inclinação e do N, a gente calcula o N. Então nosso M vai ser igual Pra cima. aqui, ó, 0,013 vezes a vazão, que é 20 litros, 0,02 dividido pela raiz da inclinação, 0,015 elevado 3 oitavos. Sabendo o valor de M, a gente calcula o valor do diâmetro. Sabendo o valor do M, a gente calcula o valor do diâmetro. Esse valor K1 é o mesmo aqui, tá? É meia seção. É a mesma meia seção que ele fornece pra gente. Ah, eu quero a meia seção. Então o meu K1 é o mesmo. Então vocês calculando o M, depois vocês vão calcular o diâmetro. O diâmetro é igual ao nosso M dividido pela meia seção, que é 0,498. Esse vai ser o valor do diâmetro no final do plano diretor da cidade, sei lá, o plano do projeto, o plano de qualquer coisa. Opa, acabou? Não. Então aqui ele calculou o diâmetro, tá? Aquela mesma história. Você tem lá o K1, o M e o diâmetro. Então o diâmetro ficou em 200 milímetros, tá? Agora vamos para a segunda parte, né? A velocidade de escoamento, eu nem coloquei ali, eu acho. Mas para cálculo da velocidade, a gente tem que pegar a área, pegar o θ, depois pegar a área. Como é meia seção, é mais fácil, né? Meia seção, você pega a área do círculo e divide por 2. Então a área é igual a π vezes 0,2 ao quadrado, aí nesse caso sobre 2, né? Que é o diâmetro, né? O raio é 0,2 sobre 2. Sobre 2 porque é metade da seção. Aqui tudo bem, é fácil de calcular. Não preciso do θ. Então a minha velocidade de escoamento é igual à vazão que é fornecida dividido pela área que eu calcular aqui. Aí no B, a lâmina líquida atual e correspondente à velocidade média.
Então essa segunda questão, a atual, seria com o meu novo diâmetro que eu obtive ali. O resultado vai ficar praticamente o mesmo. A vazão é praticamente a mesma. Desculpa, a vazão não. O resultado vai ser praticamente o mesmo. Mas o meu diâmetro aqui é 0,2. Não vai ser 1,9968. E essa questão também não tem nada demais, tá? E acabou a lista. O Senhor Deus bom. Tá faltando ainda duas outras listas. Bora. Ela conta aí. Coloca os seus pontos aí. Que não necessariamente eu vou manter essa mesma geometria. Eu posso colocar uma geometria retangular, duas trapezoidais, algum outro tipo de possibilidade aí que vocês vão precisar compreender. Esse primeiro retângulo, esse primeiro trapézio é tranquilo. Você separa ele aqui e calcula como se fosse uma seção única. Você pega as laterais e junta as duas. Emenda. O problema está aqui. Nesse eu não tenho tabela para resolver. Nesse aqui eu preciso pegar o perímetro molhado, pegar a área molhada. Aí para achar o raio hidráulico eu preciso pegar a área e dividir pelo perímetro molhado. E usar a fórmula de Manning, que é a fórmula geral. Aí a fórmula de Manning, que é a geral, é essa aqui, ó. Beleza? Vocês vão usar essa fórmula geralzona aqui para resolver. Então tem ela resolvida passo a passo aí, o livro resolve. Tem lá no YouTube que o pessoal falou. Essa outra questão de rugosidade mista eu já resolvi com vocês. Tá. Essa questão 3 e 4 eu não vou cobrar dessa forma. Se cair não vai ser dessa forma. Aqui está resolvido por fórmula de Bhaskara, mas eu não vou cobrar a fórmula de Bhaskara para vocês. Tipo, isso é assunto de ensino médio. Mas o entendimento da questão vocês precisam ter. Só para saber o porquê que eu fiz isso, uma coisa assim, entendeu? Ela é um pouco mais chata. Então eu peguei essas duas questões no banco de questões. Não sei se elas estão na prova. No banco de questões eu resolvi ela de forma direta, sem precisar usar essa fórmula de segundo grau, tá? Vocês precisam saber, por exemplo, como que se faz a partir da velocidade você encontrar, tipo, se eu fornecer para vocês a velocidade, como que vocês encontram o resto da questão. É por isso que elas ficam mais difíceis, por conta da velocidade que ele fornece. Então deem uma olhadinha com calma, com carinho. O banco de questões tem 30 questões. Eu separei 7. Porque eu tenho, 3 turmas de hidráulica. Então eu não posso ficar repetindo prova. Por que não? Pega uma boa questão aí. Para a turma do EAD. Para fechar aí. Saideira. Pega aquela que você acha que vai cair. Uma agora. Olha, essa questão é uma boa questão. Acordou de fundo. A galera tava dormindo. Absolutamente. Assim, ela traz pra gente algumas características interessantes. Por exemplo, fornece a vazão e fornece a velocidade. Poxa, é chato a gente, a partir da área, tentar achar as outras coisas, tá? É um pouco chato. Mas, nada como um bom desafio, não é verdade? Vocês têm que se sentir felizes que antes de postar essas listas eu tive que resolver todos os exercícios. Tudo bem, eu não postei os vídeos, mas os exercícios estão resolvidos.
A gente está feliz. A gente está feliz, é ótimo. Desde quinta-feira, só felicidade na nossa vida. Meu Deus, cala a boca. O que aconteceu na quinta-feira? Não, deixa pra lá, professor. Não vamos tocar nesse assunto, não. Não foi comigo, não, né? Não tem nada a ver com aquelas 20 questões, não. Eram 12 questões. Não tem nada a ver com aquelas 20 questões. Vai, mostra os vídeos, seus buracos entrando aí dentro. Cala a boca, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver comigo. Não. Imagina, pegou a cantora. Então, voltando aqui, pessoal. Maria Mendonça. Olha só. Olá, professor. A gente tem o Z. Z igual a 4. Todo mundo consegue obter o Z daqui, né? Sim. Tranquilo? Aí a gente vai ter a vazão. Tem a velocidade. Tem o N. Aí temos um detalhe aí, né? Poxa, temos a vazão e a velocidade, a gente calcula a área. Então, a vazão é igual a área vezes a velocidade. A área é igual a vazão sobre... A área é igual a vazão sobre velocidade 10 metros quadrados, tá? Aí o exercício, como muitos outros da primeira lista, inclusive, não fala mais nada além disso. Aí a gente vai considerar, ele não fala qual é a base do canal, ele não fala qual é o tirante, fala que é trapezoidal, mas ele não fala qual é a base. Então é uma questão chata, assim, entre aspas, né? Aí a gente adota um valor de M. Qual o valor de M que a gente adota? Mínimo perímetro molhado. Na verdade, como ele fala pra gente obrigatoriamente determine a mínima declividade, então a gente vai ter que operar no mínimo perímetro molhado, tá? Nesse caso é uma associação das coisas, tipo, como eu estou na mínima declividade, eu obrigatoriamente vou ter que ter a máxima eficiência, ou o mínimo perímetro molhado, tá? E aí a formulação do mínimo perímetro molhado, tá aqui. Eu tentei já colocar as fórmulas logo acima do exercício, tá? Para vocês não perderem tempo. Qual é o único parâmetro que a gente precisa para calcular o mínimo perímetro molhado? É o Z, pessoal. É a inclinação das paredes, porque essa inclinação ela não é determinada pelo hidráulico, e sim pelo geotécnico. Senão pode desabar tudo. Como é o caso que vocês contaram para mim aí, do transposição, né? Aí esse Z é valor 4, né? 4 ao quadrado 16, e aqui fica 4. Então aí esse valor vai ser, já está calculado aqui, 0,24 2462. A partir desse valor de M, eu posso achar o K na tabela. O K achado na tabela, ele tem valor 1,446. Porque o K, ele só depende de duas coisas, né? Qual é a inclinação das paredes do canal, eu tenho, e o K vai depender do M. Com esses dois valores, vocês acham o K. K1. Como é que é, não? Oi? Tabela aqui. Outra coisa.
essa área também, olha que interessante, né? Eu tenho aqui a formulação da área. Sabendo a área, o M e o Z, eu posso calcular o tirante. A minha área é igual ao M, que eu conheço, 0,246, mais o valor 4, que é o Z, vezes o Y ao quadrado. Então, meu Y é igual ao 10 dividido por 4,246 raiz quadrada. Entenderam como é que calcula o Y? Isso é o seu tirante, né? Na tabela aqui, o Z está com outro valor. Opa! É 4. O Z é igual... O Não, o Z ali, voltando. o K. É o K, desculpa. Qual tabela? Eu posso ver? Não, só vira. Ah, esse aí... Qual é o valor do... Qual é o valor do... Do Z. Do Z. O Z aí é igual a 2. 0,2. Não, o Z é igual a 2. 1,12. 126. Não, 1,126, né? Nessa tabela, está direcionada para a prova, eu coloquei o Z igual a 2. Então é assim. Aqui, eu estou com o Z igual a 4. Então, a gente vai precisar olhar naquela primeira tabelinha. Deixa eu abrir ela aqui, ó. Essa tabela aqui, ó. Com Z igual a 4. Beleza? O Z igual a 4 e o meu M é 0,24. Então, meu M é 0,24, meu Z igual a 4. Esse livro, Z2. É Z2 na prova. Essa tabela é exclusiva para a prova, entendeu? Eu coloquei essa... Eu simplifiquei a tabela porque ela é muito grande e até as imagens grandes o Black não reconhece. Eu tive que refazer a primeira prova de hidráulica. Eu tinha formatado ela uma questão por página, com espaço para gabarito, para rascunho e tudo. Aí eu tive que cortar tudo. Aqui todo contrato na prova de transporte não precisava de nada, vem 3 folhas de rascunho. Eu vi, oh, meu Deus, o IESB que é tudo ao contrário. Então, voltando aqui, pessoal. Então, sabendo o nosso K, a gente já sabe o nosso Y, né? O Y aqui deu um valor ali de 1,53. Eu também apago bem os cálculos depois da prova. Tá? O que mais que a gente pode calcular aqui? A gente sabe o valor de N, sabe o valor da vazão, sabe o valor da inclinação? Não. Não sabe o valor da inclinação. Não, foi dado ali, 4H, 1V. Não, ali é a velocidade. A gente pode calcular o M. Só que o M que a gente calcula, o M grande, né? A partir dessa fórmula aqui, ó. O M é igual a Y1 vezes o K. Então, nosso M é igual a Y. Essa questão usa todas as Esse Y aqui, 1,5346 vezes 1,446. Esse é o M grandão. E esse valor aí, que a gente vai calcular, já está calculado. 2,21. 2,22, eu vou colocar aqui, tá? Esse valor também é igual ao N vezes o Q dividido pela raiz da inclinação, tudo isso elevado a 3 sobre 8. Esse valor eu conheço, esse valor eu não conheço e esse valor eu conheço. Então, isolando o I, acabou o exercício. O que é o caminho? Só quer o I mínimo. O I mínimo, tá bom? Então a questão, essa é um pouco mais longa, porque... Mas como tirar aquela raiz daquele I? Chegamos finalmente à lista número 4. Aí sim, capítulo 10, capítulo 11. Não vai cair. Cai.
Vai querer não? Falei isso, Vai. Puta que pariu. Não tem 7 questões nessa prova, eu já fiz as contas. Vou dar uma boa notícia pra vocês, uma pelo menos. Que eu acho boa, não sei, né? Pelo menos a questão que vale 2 pontos, que não é dissertativa, que não é teórica, desculpa, não está na quarta lista. Opa! Pelo menos, tá? Já alivia um pouco pra vocês, tá? Porque a quarta lista eu acho que tem, com certeza vai ter alguma questão dessa aí. Mas já é um assunto mais novo. De energia, né? De energia. E aí calcular tirante conjugado, calcular ressalto. As equações que as exercícios que eu busquei aqui, na verdade, já são resolvidos. Que fica mais fácil para que vocês estudem sozinhos. E além disso, eu ainda coloquei a planilha para vocês calculadinho para não ter problema, tá? Então a gente tem primeiro exercício. A folha aí, né? Então tá na lista 1, 2 e 3. Lista 1 tem nada não. Palpite na matemática, probabilidade, acho que cada lista 3. Em um canal retangular de 3 metros de largura. Aí só um detalhe, tá? Vou simplificar um pouco mais a lista para vocês. Eu não vou cobrar energia com canal retangular. Trapezoidal, desculpa. Todos eles são retangulares. Eu tenho aqui um exercício que calcula com um trapezoidal. Só que aí já começa a complicar tanto o cálculo, complica tanto que o livro ele não detalha como que foi tirado o ábaco para você resolver o exercício. Se ele tivesse tirado o ábaco, eu poderia pegar a equação do ábaco, jogar numa tabela, fazer o gráfico, como eu fiz nos outros assuntos, tá? Só que ele não faz. Então, essa questão não está no banco de questões, que é o trapezoidal com a linha de energia. Então, voltando. Mas a eliminação são pouquíssimos, viu? A eliminação são tipo... Já eliminou 8 aqui. Já tá já é uma boa. Pra apostar na loteria. É múltipla escolha. Então vamos lá. Em um canal retangular, 3 metros de largura, declividade de fundo, coeficiente de rugosidade, dispõe regime na vazão tal, determina a energia específica e o tipo de escoamento, fluvial ou torrencial. Então tá. Nesse caso ele não fornece pra gente o tirante, tá? O tirante a gente não sabe. Só que a gente tem a largura do canal, a gente tem outras informações aí para que calcule tudo. A resolução que o livro propôs é a partir do K2, tá? Então vamos lá. Essa parte de energia e ressalto está muito de aplicação de fórmula. Muito de aplicação de fórmula, tá? Um último detalhe da prova aí. Uma coisa que eu posso falar que vocês não vão saber mesmo. Mas eu coloquei 2 questões que eu considerei fáceis, objetivos, tá? 2 questões que eu considerei médias e uma questão que eu considerei difícil na prova. É parecido com a primeira prova, só que aí eu não vou dizer qual era a lista que tinha. Porque eu nem sei direito, porque eu fiz 3 provas, quer dizer, 4 provas diferentes. Eu não sei. Eu não sei, porque eu fiz várias provas. Na primeira prova eu fiz igual para todo mundo, entendeu? Eu fiz certinho, igual para todas as 3 turmas. Agora não, eu misturei. Ficou bagunçado. Então eu joguei todas as questões num banco de questões e eu separei por dificuldade. Mas para variar, de 2 pontos é difícil.
Pra caramba. A de 2 pontos é a mais difícil dentre as questões, porque ela vale mais, só por isso. Mas não é... Se vocês... E tá dentro das listas 1, 2 e 3. Eu não coloquei da última lista. Porque da última lista eu posso complicar tanto que aí ferrou, entendeu? Aí vai ter que ter testinho. Não, Deus me livre. Deus me livre. Rapaz, não quero passar por isso nunca mais. Nem a gente. Segue aí, professor, segue aí. Segue aí, toca nesse assunto não. Então vamos embora, né? A base igual a 3. O I igual a 0,0005. O N igual a 0,0024. A vazão igual a 3. Que, vocês lembram o que é o Q minúsculo? Como é que calcula ele? É Q dividido por B. Nesse caso é 3 sobre 3. Tá? E só. Aí ele pergunta para que a gente calcule energia. Para a gente calcular a energia, a gente vai precisar saber qual é o tirante. Então aí nesse caso, como eu não conheço o Y, eu vou calcular o tirante pela fórmula do K2. O K2 é igual a N vezes o Q dividido pelo B elevado a 8 sobre 3, se eu não me engano, a raiz da inclinação. Então aqui a gente vai colocar o 0,024, aqui a gente vai colocar a vazão mesmo, 3, não é a vazão unitária, tá? Aqui o 3 elevado a 8 sobre 3, a raiz e 0,0005. Tudo isso vai ser igual a 0,25? 172. Aí, pessoal, olha só. A partir desse valor, a gente calcula a energia. A energia é a Bernoulli, com uma pequena alteração. Vai ser o tirante mais a vazão unitária ao quadrado dividido pelo tirante ao quadrado 2G. Essa fórmula já está no formulário de vocês. Aqui o cálculo é só substituição. Vai substituir os valores... Ah, faltou calcular o Q, né? Aqui a gente calcula o K2. A partir do K2, a gente calcula o Y. Na tabela vem a conta que faz 072. Desculpa, o K2 não, a gente calcula o Y sobre o B da tabela. O Y sobre o B da tabela é 0,45. Então o nosso Y... 3 vezes 0,45. Isso aí. Aí vai dar aquele valor ali. 1,35. Você nem tá falando na mão, né? Então, sabendo o tirante, a gente vai substituir nessa fórmula. Vezes 2, 9,870. Com saudações. Falou, professor. Falou! Poxa! Falou, Marcelo! Vai, Marcelo! Jurek, eu te amo. Pô, que mal
vontade. Eu não imagino que vocês não falam de mim, hein? Nada. É, tô ligado, tô É ligado. melhor só não saber, não. Eu também acho. Melhor não saber. Vamos ser carinhoso, pensa em Deus. O número de Froude é para que vocês saibam se o escoamento é subcrítico, supercrítico. Beleza, agora vocês vão me falar. O número de Froude subcrítico. Menor que 1. Subcrítico? Ah, é acima, né? Mais acima. Subcrítico. Subcrítico. Subcrítico ou fluvial? Qual que é? Você acertou, cara, abaixo de 1. É porque no gráfico você tinha feito para cima de 1, de subcrítico e para baixo. Ah, não. Calma aí. Aquilo ali é o tirante, amigão. Não é o Froude, tá? Cuidado. É o tirante, tá? Cuidado. O Froude mais alto é com mais velocidade. Estamos Froude mesmo. Tá? Então é supercrítico. Qual é o nome dessa questão mesmo? Aí, para que a gente saiba se o nosso fluxo ele está tipo torrencial ou fluvial, torrencial é o rápido, fluvial é o lento. Para a gente saber essa variação, a gente calcula o Froude. O Froude é fácil de calcular. Tem a formulação já no formulário de vocês. Tem lá, não tem? Froude? Subcrítico abaixo? Subcrítico abaixo de 1. Acima de 1 é supercrítico, é o rápido. Então, o Froude é fácil de calcular. É o Q dividido por 9,8 vezes o tirante ao cubo. Espera aí, deixa eu colocar aqui. Aquele aqui, ó. Olha o Froude. A fórmula está para vocês lá no formulário, tá? Gravidade vezes. Vamos levar do 0,5 para ela. Aqui. O formulário está errado? É levar do 0,5. Deixa eu ver. Não, mas tirou a raiz. Tirou a raiz. Mesma coisa, é isso que tá mexendo. A raiz. Nós estamos Froude ainda vai Ah, deixar não, as porque 10. tira a raiz. Tira a raiz. Ah, só cuidado, se acostumem a resolver com esse formulário, por favor, tá? Esse elevado a 0,5 é a raiz quadrada, tá? É porque eu não consigo colocar o sinal, aquele sinal para vocês, o Black não aceita. Então, beleza. Outra parte da questão é determinar a energia específica ou tipo de escoamento. Aí o cálculo da altura crítica e a energia específica crítica e a velocidade crítica. Tudo isso é tabelado, tá? Hipercrítico. Para a gente achar o tirante crítico ou a altura crítica. A altura crítica, a gente vai pegar a vazão, dividir pela gravidade e elevar 1/3. Não tem segredo nenhum, tá? A questão tá bem resolvidinha lá no livro. E eu coloquei a resolução aqui para vocês, tá? A energia crítica, a gente pode relacionar a energia crítica com o tirante crítico. Então fica fácil de calcular também a energia crítica. Então a questão está toda mapeada, tá? E a velocidade crítica eu acho que eu não coloquei aqui qual é a fórmula. Eu esqueci de colocar no formulário. Mas se eu não me engano, eu não cheguei a esse detalhe de pedir velocidade crítica. Velocidade crítica é a raiz de G sobre YC. Eu acho que não tem no formulário. Mas eu não fiz essa pergunta. É a aplicação de fórmula e passa a ficar muito amassante. Zerou.
Acabou a força. Acabaram a força, né? O cara virou um... Como é que é? Então Frude na velocidade 10. Muito bem. Frude da velocidade 10. Muito bem. Vai Muito passando, bem. Quer que eu explique como é que resolve a questão 10 lá, que vocês estavam com dúvidas? Por mim não. Agora é sacanagem, né?